Aqui é a Rádio Tasa novamente. Eu estava notando em jornais e revistas de uns 20 dias para cá coisas muito preocupantes que diz respeito à água, ou melhor dizendo, à falta d'água no mundo inteiro. Por outro lado, eu vi fotografias de algumas cidades do Nordeste alagadas. E na Argentina também, inclusive na capital, creio, Buenos Aires. Diversas cidades quase que submersas. Os carros só com a capota aparecendo. Na realidade, a Terra está, entre aspas, se vingando do absurdo que nós cometemos. Na realidade, eu não cometi muito absurdo, pelo contrário, eu estou plantando. Estou fazendo a minha parte e descobri meu amor pelas plantas depois que vim a Barra Bonita gravar. E mudei para cá. Mas, como diz o vídeo do Sr. Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que é um palestrante, não sei se ele ainda está fazendo isso, mas ele estava oferecendo palestras mundialmente falando do aquecimento global de maneira muito apropriada e científica. Eu estava uns anos atrás, outro dia, dentro de um ônibus descendo a Avenida 9 de Julho, em São Paulo, quando eu atinei a quantidade de automóveis e de motores, cada motor com X cavalos de força, uma enormidade. Só um automóvel já tem uma força descomunal, por isso são chamados de cavalos de força. Existem motores de 330 cavalos de força. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele motor tem uma força equivalente a 330 cavalos, literalmente falando. Um ônibus de 1000 cavalos de força, ele é equivalente à força que 1000 cavalos tem. Então não é uma questão intelectual de imaginar ou conceber isso mentalmente, não, é você perceber na prática, coisa que ninguém está percebendo, ou muito pouca gente, digamos, mas há quem esteja percebendo, pelo menos eu percebi nitidamente que eram automóveis e automóveis e automóveis e ônibus e caminhões na 9 de julho, todos eles com motores ligados e acelerando, gastando gasolina e usando seus cavalos de força, que ultrapassa a casa de milhões de cavalos de força. Quer dizer, é a energia de alguns milhões de cavalos juntos. E tudo isso, se um automóvel, quando você abre o capô, quando você para no posto de gasolina, você abre o capô, ele está quente que você não coloca a mão no motor, porque senão queima. Então imagina todos esses automóveis e ônibus ligados, acelerados e produzindo calor. E eu consegui perceber, então, não imaginar, mas perceber o quanto toda São Paulo, toda aquela área de São Paulo estava quente, aquecida por esses motores. Essa é uma tremenda irresponsabilidade, porque a nível, entende, de acelerar a produção nacional, de implementar o progresso, e também para facilitar a vida do ser humano. Isso implica, inclusive, em facilitar que donas de casa levem seus filhos à escola, donas de casa de classe média e média alta, né? Levar seus filhos na escola, porque você sabe que mãe é um emprego vitalício, né? Ser mãe, na realidade, é uma boa, né? O cara que se dane.
Quer dizer, o cara vai ter que criar úlcera, AVC, ataque cardíaco, tudo mais. É por isso que tem muito mais viúvas do que viúvos. Porque o cara tem que se preocupar em arrumar um emprego, em não ser expulso. Se for expulso, arrumar outro. Se houver divórcio, entende? Enfrentar advogado, pagar pensão de filho e esposa, se ele for mais rico do que a esposa, né? E tudo isso. Então, tudo isso é a caca que nós inventamos no mundo inteiro. Então, os automóveis estavam todos juntos na 9 de julho, aquecendo a atmosfera. Isso é um. Número 2. Parece que o ser humano odeia a Terra. Eu acho que assim, a média do ser humano mundial, ou pelo menos nas cidades mais burguesas, cidades mais burguesas, como no Ocidente, né? Acho que o ideal para essas pessoas é que tudo fosse pavimentado. Inclusive sem nada, sem prédio, sem planta, sem absolutamente nada. Só com concreto e asfalto. Você já pensou que bacana? Se tudo fosse que nem Brasília. Concreto e asfalto, asfalto e concreto e tudo pré-planejado. Tudo feito pela mente humana. Já pensou? Que maravilha. Parece que o ser humano tem nojo de terra. Particularmente as donas de casa. Como eu estava dizendo, ser dona de casa é um grande emprego, né? Que não requer criatividade quase que nenhuma, em certos termos. Quer dizer, a mulher não precisa se preocupar com o emprego, por exemplo. O marido que se preocupe com isso. Ela tem que levar o filho na escola e ir buscar depois e se preocupar com a alimentação da casa, todas essas coisas, entende que aparentemente são muito complexas e difíceis, mas na realidade são simplíssimas. Vai lá, compra comida, vai para casa, cozinha, ou pede para pobre da empregada cozinhar, por aí. Eu não generalize e não generalize. Eu não estou falando da mulher em geral, pelo contrário, em geral a mulher está subindo na sociedade, ela quer participar, ela tem emprego, ela trabalha, ela quer alguma coisa a mais do que ser essa fútil dona de casa, que daqui a pouco passou 30 anos, tem que aturar esse traste, não pode se apaixonar por outra pessoa, porque está casada com esse e prometeu ao padre e ao prefeito, aliás, ao juiz de paz, enfim, à polícia e advogados, amar esse traste até o fim da vida, né? E ele é a mesma coisa. Então não pode transar, ou então vai para as prostitutas, né? E a mulher não vai para os prostitutos, é muito difícil. Até vai, né? Quanto mais poder aquisitivo e classe social. Então eu estava falando que a segunda desgraça, a primeira é o aquecimento global por causa dos motores. A segunda desgraça asfalto e concreto, concreto e asfalto, asfalto, concreto, tijolo, pedra, asfalto, concreto, tijolo, pedra, asfalto, concreto, pedra, asfalto, concreto. Só isso. E uma plantinha aqui, ali, e outra. Quase que ninguém está respeitando que, pela lei no Brasil, pelo menos em São Paulo é assim, em volta de uma árvore tem que ter pelo menos 50 centímetros de orla de terra visível. Não, o idiota vai lá, idiota mesmo, o idiota vai lá e cimenta inclusive em torno da árvore toda, inclusive na árvore. Inclusive na árvore, eu vi um cara colocando assim, 1 ou 2 centímetros de cimento até na árvore. Quer dizer, que é para não chover ali de jeito nenhum. Então a pobre da planta não tem de onde sugar água, que é o elemento vitalício fundamental. Ela não tem, daqui a pouco seca. Quando seca, dá cupim. Daí vem o outro imbecil, entende? E destrói a árvore porque tem a alegação,
errônea, cientificamente falando, de que tá cheio de cupim, tá seca, vai cair e fazer mal para outros seres humanos, vai cair em cima de carro, vai cair em cima de pessoas. É claro, secou por culpa tua mesmo, por culpa de outros. Então, e outra, os departamentos, legalmente falando, juridicamente falando e praticamente falando, os departamentos são separados. Então, por exemplo, tem uma cidade aqui no interior do estado que cada esquina tem uma valeta, e uma valeta muito cretina, de maneira que qualquer automóvel, entende? Faz tum, tum, quando, sabe? Tem que passar muito devagar naquela valeta. Até o Vanberto estava comentando isso. Acho que ele estava meio de fogo aquele dia, ele intuiu que eu estava pensando uma coisa, eu estava pensando em outra. Mas ele acertou. Eu tenho ódio dessas valetas, que o meu carro se ressente, eu tenho certeza. Só que uns fazem essas valetas, outros fazem outras coisas, e outros têm os automóveis, e outros são os que pavimentam. Os que pavimentam, em geral, têm poder aquisitivo bem baixo, então são assalariados e que ganham bem pouco. Então eles têm a maior bronca daqueles que têm automóvel, porque para eles os que têm automóvel são ricos milionários. Não é verdade, eu não sou e tenho automóvel. Mas para ele, então, que se dane, faz a valeta aí mesmo, porque também se quebrar o carro dos caras, tanto faz. Isso é o que está na mentalidade inconsciente da pessoa. Então, o que a terra esquenta, porque a terra não respira, é só concreto, tijolo, casa, asfalto. Concreto armado, asfalto, pedra, tijolo, casa. E uma plantinha aqui, uma plantinha ali, uma romanceira aqui, um pessegueiro ali e tal. E gente como eu e diversas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu conheço, que plantam. Então nós temos que plantar e não dizimar o interior do estado para plantar cana, que é o que aconteceu. Quando eu vim para Barra Bonita, eu fiquei absolutamente execrado por dentro de ver quilômetros e quilômetros e quilômetros, áreas e hectares, tudo dizimado. Dizimado, é uma depredação. Não tem uma mangueira, não tem uma paineira. Tem uma aqui, outra daqui 5 quilômetros, e outra daqui 8 quilômetros, e outra daqui 2 quilômetros. Não tem uma macieira, uma mangueira, uma laranjeira. Não tem plantas, não tem flores, não tem nada. É cana de açúcar. Cana, 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 cana. Para eu e você andarmos para lá, para cá de automóvel, para sua senhora levar os seus filhos no colégio. E para a gente, entende, que não tem a cabeça no lugar, que é capaz de sair daqui para andar 2 quarteirões para ir até o Jaú Serve, comprar pão e voltar para casa, e vai de carro. Eu fiquei 11 anos na Europa, na Alemanha e na Holanda. O pessoal não anda de automóvel. E eles investiram tremendamente em ônibus, metrô e trem. Na Europa tem trem para todo e qualquer lugar. E aí conexões com aeroportos, conexões com metrô e conexões com ônibus. Então não tem um local que você não possa ir porque não tem condução. Mesmo no interiorzão do estado. E é tudo muito cultivado, cada vez mais. Então é um negócio muito, muito bom, muito rico, sabe? Então não só trem-bala para milionário ir resolver problema de mensalão no Rio de Janeiro e voltar correndo para São Paulo para não ser processado, e daí ir correndo para Curitiba e voltar. 2 trem-bala, Curitiba, São Paulo, Rio. Rio, São Paulo, Curitiba. E nem Belo Horizonte, porque todo o resto do Brasil não existe. Na realidade, economicamente, existe Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente São Paulo e Rio. Continua dessa maneira a coisa. Então é assim que o mundo está. Aquece tremendamente toda a atmosfera.
Então criou uma porção de desastres ecológicos terríveis. Como, por exemplo, já há uns 4 anos atrás, ou 3 ou 5, não sei quando é que foi, eu li na Folha de São Paulo que um bloco imenso de 265 quilômetros quadrados, isso é gelo à beça, gelo à beça. Quebrou lá no Polo Norte. Ele, quando quebra, começa a andar. Ele se separa. É natural. É natural em qualquer formação de gelo que, se um lado se quebrar no meio, elas não tendem a ficar juntas, elas tendem a andar, a se separarem. E esse bloco de 265 km² agora já deve estar muito menor e começou a andar e derreter. Derretendo, sobe o nível dos mares. E não só isso, muda a relação atmosférica de calor, de temperatura. Isso também para não falar das neves derretidas no Himalaia, que agora não são mais eternas, chamavam essas neves de eternas, as neves do Himalaia. Agora elas não são mais eternas. Elas eram eternas enquanto tinha árvores que impediam que o sol derretesse a neve. Mas como o fatídico ser humano, para não dizer fatídico e enfastiante e nauseabundo até, ser humano vai lá e corta as árvores. Em cortando as árvores, o sol tem acesso à neve. E se o sol tem acesso à neve, ela derrete. Derrete uma gota aqui, uma gota ali, uma gota aqui, uma gota ali, uma gota aqui. Todas essas gotas são suficientes para se transformar num riacho, num rio e inundar a parte de baixo da Índia e outros países por aí, alagar e provocar mortes, alagamentos, destruir igrejas, templos, casas, tudo. Então é isso que nós estamos fazendo com a nossa pobre terra, que não tem como se defender da depredação que está acontecendo. E daí altas tragédias, vão chamar tragédias. O mestre Osho vai dizer, entende, que a gente diria que é um lamentável acidente. Não é um lamentável acidente, nós fizemos isso. Nós como coletividade, porque eu não fiz. Eu tenho um mínimo de consciência e estou interessado em plantar. Descobri certas plantas que enraizam tão fortemente que você não consegue mais arrancar aquilo do solo. Então ele cria uma proteção em qualquer terra que você plante aquele negócio. Em questão de 2 meses aquilo entranha e forma uma proteção à erosão. Então ele fica absolutamente firme e sólido. E é só vegetal crescendo, né? A vida é maravilhosa. O ser humano é que não é. Bom, eu estou vendo a imagem desfocada que vocês estão, mas também não estão precisando me ver, né? É mais me ouvir. Um abraço a todos. Até mais, hein?